E aí, meus consagrados, tudo na paz? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar 3 opções de celulares chineses custo-benefício que tem um desempenho muito bom, que não trava, tem uma câmera boa e são uma das melhores opções para quem está pensando em adquirir um celular novo, bom e barato de verdade em 2023. Esse vídeo foi feito com base em várias análises técnicas e hoje eu vou te ajudar a encontrar o celular ideal para você. E só lembrando, para você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações, eu vou deixar o link de cada um dos aparelhos aí na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro nosso review. Começando, o primeiro aparelho que eu quero mencionar é o Xiaomi Poco M5S. Todo mundo já conhece a Xiaomi, né? Essa é uma empresa chinesa que mais vende celulares aqui no Brasil. As configurações técnicas do Poco M5S são um processador MediaTek Helio G95, que é um octa-core de 2.0 GHz, tem também 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, expansível até 1 TB com um cartão de memória. É uma configuração que, para os nossos padrões atuais, consegue rodar qualquer coisa sem travar e sem lag. Até mesmo jogos mais pesados, tipo Call of Duty ou Genshin Impact, até mesmo esse tipo de jogo roda aqui nesse aparelho sem lag e com uma boa taxa de FPS. Uma coisa que ajuda muito nessa questão do desempenho é que, assim, ele tem 6 GB de RAM, né? Porém, caso seja necessário, caso você comece a rodar aplicativos extremamente pesados e comece a usar 100% da memória RAM, o próprio aparelho consegue pegar mais 2 GB da memória interna e transformar em memória RAM, totalizando assim 8 GB de RAM e aumentando o desempenho do aparelho. Esse é um detalhe que, para quem joga jogos mobile, faz toda a diferença, né? Enfim, agora falando sobre a tela, ele possui uma tela AMOLED de 6.4 polegadas, que tem 90 Hz de frequência. O normal de toda a tela, pessoal, é ter apenas 60 Hz, porém algumas telas mais voltadas para jogos, tipo essa aqui, possuem uma frequência maior. Isso porque quanto maior a frequência da tela, mais fluida fica a gameplay e com isso automaticamente o seu desempenho também melhora, né? Esse sim é um verdadeiro celular gamer de verdade. Agora falando sobre as câmeras, ele possui 3 câmeras na parte traseira. Uma delas é a câmera principal, tem também uma câmera ultra angular que capta imagens em um ângulo maior, tem uma câmera de profundidade e uma câmera macro também. A câmera traseira dele principal tem 64 megapixels e capta imagens em 4K, e a câmera frontal tem 13 megapixels e capta imagens em Full HD. A câmera frontal é boa, mas essa câmera traseira é o maior diferencial, né? Dá até para gravar vídeos pro YouTube com essa câmera 4K. E detalhe, todas as câmeras desse aparelho são HDR e tem modo noturno e modo retrato também. Enfim, é um aparelho bem completo nesse sentido de câmeras. Agora, outra função interessante que ele possui também é o NFC. Sabe quando você só encosta seu cartão na máquina de cartão e faz o pagamento via aproximação? Pois então, o que o NFC faz é isso, ele te permite realizar pagamento via aproximação com o próprio celular. Ah, e também tem a questão da bateria, né, que nesse caso aqui é de 5.000 mAh. É uma bateria padrão para os nossos dias atuais e chega aí a 1 dia e meio sem descarregar, sem nenhum problema. Se você já usou ou usa um aparelho da Xiaomi, você sabe como eles são muito bons, né, realmente vale muito a pena. E continuando o nosso review, o próximo aparelho é o Honor X8. A Honor é uma empresa chinesa que também, da mesma forma que a Xiaomi, também produz aparelhos custo-benefício e vende mundo afora. A única diferença é que a Honor investe muito mais em propaganda na Europa e em outros lugares, enquanto aqui no Brasil ela chegou faz pouco tempo e por isso que não é tão conhecida como a Xiaomi. Mas no quesito qualidade, as duas marcas têm o mesmo nível de qualidade. As configurações técnicas do Honor X8 são um processador Qualcomm Snapdragon 680, que é um octa-core de 2.4 GHz, tem também 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna. É uma configuração que também se sai muito bem em jogos e também não trava no uso diário. Você pode abrir, por exemplo, vários aplicativos pesados ao mesmo tempo que o aparelho não trava. E olha só, do mesmo jeito que o aparelho anterior, esse aqui também consegue pegar mais 2 GB da memória interna e transformar em memória RAM caso seja necessário, totalizando assim 8 GB de RAM. Enfim, se você gosta de jogar jogos mobile, o Honor X8 é uma boa opção, porque ele roda qualquer jogo de Android sem travar e com uma boa taxa de FPS. E falando agora sobre a tela, ele vem equipado com uma tela LCD IPS de 6.7 polegadas com 90 Hz de frequência. É uma tela gigantesca e é um aparelho realmente bem grande, e tem esse diferencial da tela dele ser de 90 Hz, né? Eu já expliquei anteriormente e você já sabe, quanto maior a frequência da tela, mais fluida fica a gameplay e melhor é o seu desempenho no jogo. Agora, mudando de assunto e falando sobre as câmeras, o Honor X8 possui 4 câmeras na parte traseira. Uma delas é a câmera principal, tem também uma câmera ultra angular, uma câmera de profundidade
profundidade e uma câmera macro. A câmera traseira principal possui 64 megapixels e uma resolução Full HD, e a câmera frontal é de 16 megapixels e é Full HD também. Apesar de não ser uma câmera 4K, a câmera dele ainda assim é de excelente qualidade. O aparelho consegue captar imagens bem nítidas de dia e de noite também. Isso porque ele tem um modo chamado modo noturno que consegue captar imagens bem claras mesmo de noite ou em ambientes de pouca luz. E detalhe, todas as câmeras dele são HDR também. E por fim, mudando de assunto novamente, tem também a questão da bateria, que nesse caso aqui é de 4.000 mAh. A bateria dele é um pouco menos potente que o Xiaomi, que eu falei antes, mas a bateria desse Honor X8 consegue facilmente passar de um dia sem descarregar, sem nenhum problema. Enfim, se o que você procura é um celular bem baratinho, com uma câmera boa e que roda jogos, esse aqui com certeza é uma das melhores opções custo-benefício. E por último, mas não menos importante, vamos falar agora sobre o Realme 10. A Realme, pessoal, do mesmo jeito que a Honor e a Xiaomi, ela também é uma empresa de celulares chinesa que também é bem famosa pelo mundo todo. Aqui no Brasil ela chegou já faz alguns anos e já está começando a ficar bem conhecida por aqui. As configurações do Realme 10 são um processador MediaTek Helio G99, que é um octa-core de 2.2 GHz, tem também 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Esse processador aí, octa-core de 2.2 GHz, junto com esses 8 GB de RAM, fazem do Realme 10 um dos melhores aparelhos custo-benefício para quem gosta de jogos mobile. Literalmente qualquer aplicativo ou jogo de Android pesado que você instalar vai rodar nesse aparelho sem nenhum problema. Agora, olha só que interessante, de acordo com a própria Realme, um dos diferenciais que ela colocou no aparelho é o alto-falante extremamente alto. Se você é das antigas, você lembra que antigamente, 15 anos atrás, existia um celular bem famoso chamado Q5 e ele tinha 2 alto-falantes. Aquele celular era tão alto quanto uma caixinha de som e quem é das antigas vai lembrar, aquele aparelho estava na moda e era bem famoso aqui no Brasil. Pois então, esse aparelho aqui, o Realme 10, ele também tem alto-falantes extremamente altos do mesmo jeito que o Q5. Essa é uma coisa que passa despercebida, mas eu acho que é interessante mencionar porque muita gente gosta, né? Agora falando sobre a tela, ele vem equipado com uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas com 90 Hz de frequência. E é aquilo que eu já falei, telas assim com alta frequência são mais voltadas para jogos e fazem toda a diferença na hora da gameplay. Enfim, mudando de assunto novamente, vamos falar agora sobre as câmeras. A Realme equipou esse aparelho com 2 câmeras na parte traseira, uma delas é a câmera principal e a outra é a câmera macro. A câmera principal dele é de 50 megapixels e capta imagens em Full HD, e a câmera frontal dele tem 16 megapixels e capta imagens em Full HD também. De forma geral, as câmeras dele são muito boas para a faixa de preço do aparelho, elas captam imagens bem nítidas e dá até para gravar vídeos para o YouTube com esse tipo de câmera. E detalhe, todas as câmeras dele são HDR e ele também tem modo noturno e modo retrato. E por fim, tem também a questão da bateria, né, que nesse caso aqui é de 5.000 mAh. O diferencial da bateria dele é o carregamento super rápido, que de acordo com a própria fabricante, em 40 minutos você já consegue recarregar a bateria dele de 0 a 100%. Enfim, muita gente não conhece a Realme, mas ela veio para ficar. Com o passar do tempo, vai ser bem comum encontrar aparelhos dela aqui no Brasil. E é isso aí, pessoal, esses foram os 3 melhores aparelhos custo-benefício chineses em 2023. Se você estiver com dúvidas, pode comentar porque eu vou te ajudar. E lembrando, para você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações, eu vou deixar o link de cada um dos aparelhos aí na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima!